Olá meus queridos, amantes e admiradores do audiovisual. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre FPS. Mas você sabe o que é FPS? Quando utilizar em 24, em 30, 60 ou até 120? Fica comigo que no vídeo de hoje eu vou te explicar direitinho. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, se está conhecendo o nosso canal agora, já clica aqui embaixo para se inscrever e vamos bater uma meta aí de 10 likes nesse vídeo. Me ajuda aí a bater essa meta. A definição de FPS nada mais é do que frames per second, ou no português, quadros por segundo. Qualquer ação, cenas que visualizamos em filmes, vídeos ou jogos é composta por frames. Então assim, basicamente, um vídeo, um filme ou até um jogo que está rodando ali em 24 frames por segundo, ele nada mais é do que uma sequência de 24 fotos por segundo. Existe uma regra na cinematografia que consiste no seguinte: frame rate e shutter speed, que nada mais é do que taxa de quadro e velocidade do obturador, e consiste em, para que a minha produção ela fique ali mais cinematográfica e o mais próximo possível da realidade humana, para a taxa de quadros utilizadas, para a quantidade de FPS utilizada, eu preciso ter o dobro na velocidade do obturador. Entende? Então, por exemplo, se eu faço ali um vídeo, se eu produzo um material em 24 FPS, dentro dessa regra da cinematografia, eu preciso obrigatoriamente utilizar a velocidade de 48 ou aproximado a isso. Por exemplo, eu utilizo a Canon T5 e ela não tem velocidade 48, mas ela tem 50. Então, se eu estou gravando agora em 24 FPS, eu tenho que utilizar a velocidade do meu obturador em 50. Se eu gravo em 30 FPS, obviamente a minha velocidade ela tem que ser 60. E assim sucessivamente. Eu gravei em 60 FPS, a minha velocidade ela tem que ser o dobro, então seria 120 de velocidade. Mas qual FPS utilizar na hora de produzir, Josmir? Eu preciso gravar em 24 FPS, eu preciso gravar em 30, em 60, 120. Hoje existem câmeras que filmam em 120 FPS, em até 240, essas câmeras mais profissionais não. Essas câmeras mais caras, posso dizer, né, que tem mais recursos. Mas assim, ainda dentro da regra da cinematografia, o mais próximo da realidade do nosso olho humano em termos de movimento, se eu fizer isso aqui e alguém olhando, é como se o olho ele visse a 24 FPS, tá? 24 fotos por segundo ali quando eu faço esse movimento. Já se eu fizer em 60 FPS, esse movimento ele vai ficar bem mais suave. E o olho da gente ele não faz isso. Então dentro da regra da cinematografia, o nosso olho ele é aproximadamente ali em 24 FPS. Mas eu já adianto que isso não é uma obrigatoriedade, tá? Josmir, então eu vou ter que gravar em 24 FPS sempre? Não. Vou ter que gravar em 30? Não. Vamos chegar lá. Por exemplo, se a sua produção é apenas um vídeo falando como eu estou fazendo aqui agora, você pode gravar tranquilamente em 24 FPS e utilizar essa regrinha da cinematografia para ficar próximo ali à visão humana. Daí então você grava e exporta em 24 FPS. Mas se você vai produzir ali o seu material para fazer um slow motion, para fazer uma câmera lenta de qualidade, aí, meu amigo, a coisa já vai ficar mais séria. Você não vai poder gravar e exportar em 24 FPS. Primeiro você tem que gravar em 60 FPS se possível. Por exemplo, a minha ela só grava em Full HD 30 FPS. Então eu também não vou conseguir gravar em 30 FPS e fazer um slow motion muito lento, né? Fazer uma câmera lenta muito lenta, porque aí vai ficar aquilo travado. É como se eu não tivesse uma quantidade de frames por segundo para fazer aquele slow motion bonito, sabe? Então, mas se minha câmera ela grava em 120 FPS e eu quero fazer um slow motion bonito, então eu preciso automaticamente gravar em 120 FPS para quando eu reduzir a velocidade do meu take, ele fique aquilo suave, sem ficar aqueles cortes, entende? Porque à medida que você reduz a velocidade, só um complemento, é como se você estivesse congelando o take. Então, querendo ou não, a depender da quantidade de frames que você tem ali por segundo, você vai ter uns espaços ali que vai ficar aquilo travado. Por exemplo, se você gravar a 24 e for fazer um slow motion aí a 30%, né? Não vai ter como, a 50% você não vai conseguir. Mas aí quando você grava a 30 FPS ou a 60 ou acima disso, você vai conseguir fazer uma câmera lenta bem suave, né? Aquilo bem bonito, vocês estão entendendo. Tá, Josmir, então eu sou obrigado a seguir essa regra ou não da cinematografia? Bom, com relação à primeira, onde você tem, o pessoal chama de regra dos 180, que você para a quantidade de FPS você tem que ter o dobro da velocidade. Eu particularmente hoje eu não sigo, tá? Por quê? Por exemplo, aqui agora,
Eu não lembro qual é que eu estou utilizando ali a velocidade, mas eu estou filmando em 24 fps. Mas, por exemplo, vai acontecer de você ir gravar em um ambiente externo e quando você colocar essa regrinha, filmar em 24 fps e botar a velocidade em 48 ou 50, sua cena vai ficar muito estourada. Se você tiver um filtro ND variável, beleza, você vai conseguir ali controlar aquela situação, mas e se você não tiver? Então essa regra ela não vai servir para você naquele momento, tá? É o meu caso, eu não tenho filtro ND e em muitos momentos eu não utilizo essa regra porque eu não tenho o filtro ND e também vai ficar estourado ou vai ficar muito subexposto, sabe? A minha imagem. Então assim, quanto a essa primeira regra, não é obrigatório você seguir, tá? Se você conseguir fazer, beleza, vai ficar legal, mas se não conseguir, não é obrigado. Quanto à segunda, que é sobre a quantidade de FPS para você fazer slow motion, câmera lenta, aí sim você precisa seguir. Porque, por exemplo, volto a dizer, é impossível você gravar em 24 fps e reduzir ali a sua cena para uma câmera lenta muito lenta e ela ficar suave, sabe? Tem até um exemplo aqui rolando que você consegue perceber isso que eu estou tentando te explicar aqui. Então assim, eu já adianto, para você fazer câmera lenta, quanto mais FPS você tiver na sua câmera, melhor. A Josmin, a minha câmera, ela me permite aqui gravar em 240 fps. Grave para fazer câmera lenta nessa quantidade de FPS. Mas se for, por exemplo, para você só fazer um vídeo aqui falando, igual esse que eu estou fazendo, não tem uma necessidade extrema de você gravar ali em 240, em 120 FPS. E aí, a gente chega nas considerações finais, porque o objetivo desse vídeo é justamente tirar a tua dúvida de uma forma mais resumida possível, sem parecer chato. Tá? Então eu já te peço aqui também, mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal e gostou desse conteúdo, clica aqui embaixo para assinar o canal, porque todas as segundas e quintas-feiras a gente tem vídeo novo aqui, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo. E o seguinte, no card aqui em cima que está aparecendo agora, tem mais uma dica de fotografia e até para o audiovisual. Por exemplo, qual modo de foco você precisa utilizar na sua câmera na hora de fotografar? Então nesse vídeo eu explico direitinho e aí você não pode perder, porque é um material incrível e que está sendo bem comentado, tá? Galera, muito obrigado pela sua participação aqui em mais um vídeo e tamo junto. Até a próxima.